Pra quem não me conhece, meu nome é Michelle e é treta quando você vai se desafiar. Gente, hoje eu pensei em fazer uma coisa diferente. Eu fui muito inspirada pelo Bookaholic. Eu vou deixar o canal dele aqui nos cards. O que ele fez? Ele pegou um dia da vida dele, que foi o dia de folga, e ele leu um livro em 24 horas. E aí eu pensei, meu Deus, é o sonho da minha vida fazer isso, pegar um dia de folga e ficar lendo. E como hoje é um dos poucos dias que eu vou ficar de boa em casa, eu pensei, por que não? Porém, tem uma coisinha. Hoje eu vou ler um livro e meio, e eu quero fazer uma resenha de um livro que eu recebi do próprio autor. O livro é esse, Os Ovos Azuis da Serpente, do Roberto Marcos. Ele entrou em contato comigo, me mandou o livro dele pra eu poder ler e resenhar. E aí eu pensei que tipo de coisa especial eu podia fazer, além de ler o livro e contar o que eu achei sobre ele. Essa história é muito interessante, eu vou falar mais pro final do vídeo, quando eu terminar de ler. Eu queria usar esse livro nesse projeto, porém, eu já li quase metade dele. Não dá pra ver porque eu tô marcando com marcadores aqui. Eu já li quase metade, então não seria lendo um livro em um dia se eu lesse ele. Então, por que não terminar esse livro hoje e começar um outro livro do zero? E eu escolhi o Labirinto do Fauno, que é do Guilherme Del Toro e Cornella Funke. Aliás, comprei esse livro influenciado pelo Bookaholic de novo. Eu vi que ele não é muito grosso. É uma história que eu conheço, que eu gosto, uma fantasia. Então, eu acho que eu vou conseguir ler. Eu vou fazer um apanhadão disso nos meus stories também. E eu vou gravar esse vídeo e eu estou muito empolgada. Agora é 11h44 da manhã, porque eu fiz um monte de coisa aqui na casa. Então, vamos começar o desafio. Ah, pra me auxiliar, eu tenho um aplicativo que se chama Forest. Ele é um aplicativo bem simples de concentração. Você coloca uma plantinha pra ela começar a nascer e você coloca quanto tempo você quer ficar concentrado. É meia hora, é 1 hora, 2 horas. E aí essa plantinha vai crescer nesse tempo que você colocou. Eu vou colocar de meia em meia hora, que é pra eu fazer as minhas coisas também. Quero pintar a unha, quero lavar o cabelo que tava arrumando. E a cada meia hora eu vou dar uma pausinha, respirar e voltar mais meia hora. Quando for mais ou menos umas 3 da tarde, eu volto pra falar como que estão as minhas leituras. Então, gente, como prometido, eu voltei aqui. Agora são 3h10 e eu preciso ser sincera com vocês. Eu li apenas umas 50 páginas desse livro aqui, por enquanto. Eu fiz várias marcações nele, como vocês podem ver, porque chegou num capítulo aqui que, mano, foi muito pesado. E aí eu precisei parar pra respirar. Aí eu fui fazer outra coisa, fui fazer o almoço, almocei. E eu li 25 páginas do Labirinto do Fauno. Fora isso, a gente foi no mercado, né, pra comprar coisas pra fazer o almoço. E eu acredito que uma das coisas que tá me atrapalhando é eu fazer só meia hora de leitura. Eu acho que eu vou aumentar esse tempo pra 1 hora, pra eu ficar 1 hora concentrada na leitura. E vamos ver se eu adianto mais isso. Porém, eu tô gostando muito dos dois livros. Eles estão sendo um respiro do YA, que é o jovem adulto, que é um estilo que eu costumo ler bastante. E as coisas começam a se repetir. Principalmente quando você lê muito um gênero só, você começa a ver coisas que se repetem entre os livros. Então, esses dois livros, eles são uma pegada mais adulta. E os dois, eles têm uma pegada meio poética. Inclusive, esse livro dos Ovos Azuis da Serpente, ele tem uma escrita que é muito peculiar pra mim. Eu nunca vi em nenhum outro tipo de livro que parece um intermediário entre os clássicos antigos, daqueles que a gente tem que ler na escola, que eu amo, e uma escrita mais atualizada. Me parece que ele é o elo perdido entre essas duas escritas. Eu tô gostando muito disso. Eu vou começar a fazer 1 hora de leitura e eu volto aqui antes da janta. Acho que umas 8 horas da noite é um bom horário, né? E aí eu atualizo vocês novamente como que estão as coisas. Então, gente, eu vim só dar uma rápida atualização pra vocês. O Carlos colocou o feijão pra fazer, acho que eu coloquei umas ceninhas aí pra vocês verem. Eu fui lavar o meu cabelo e eu li bastante do livro. Eu não sei se vai dar pra vocês verem onde eu tô, mas só falta isso aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar um creminho no meu cabelo, dar uma secada, porque já tá tarde, não sei se eu falei a hora, 9h25. E depois eu vou voltar, terminar de ler, e aí eu vou fazer as minhas considerações finais. Sobre o Labirinto do Fauno, eu li mais umas 20, 25 páginas, eu devo estar mais ou menos na página 50. Eu acabei deixando ele de lado pra
terminar de ler Os Ovos Azuis da Serpente. Só que, ele é um livro muito bom, ele é muito rápido de ler, então ainda essa semana eu termino ele, talvez amanhã, talvez terça-feira, não sei. É que esse livro dos Ovos Azuis da Serpente, apesar dele ter capítulos curtos e letras bem grandes, ele tem uma escrita um pouco mais rebuscada, então ele é um pouco mais difícil de ler. Eu não recomendo ele se você for um leitor iniciante, assim, tipo, quero começar... Apesar de que você for um leitor iniciante, você não vai pegar um livro desse tamanho. Mas, se você estiver querendo se aprofundar mais nas leituras, talvez você se assuste na hora que você pegar esse livro. Mas, se você se assustar, não desiste, sério. É muito bom. Você pode ficar confuso um pouco no começo, mas depois você pega o jeito da escrita do autor e flui. Flui. É muito bom. Me lembrou um pouco do livro Clarice, do Érico Veríssimo, que tem um pessoal dentro de uma mesma casa e você acompanha a vida deles, mas isso aí é tipo a pontinha do iceberg, sério, porque as coisas começam a ficar muito loucas. Então, vou passar um creme no cabelo e eu já volto com a resenha de verdade desse livro. Então, gente, eu voltei aqui pra você... O que foi? Que tá aparecendo. Não tem problema. Vai. Então, gente, eu voltei aqui pra vocês com esse cabelinho, que o meu day after não foi muito bom. E por que é o meu day after? Porque eu resolvi terminar de ler esse livro no dia seguinte. Eu fiquei com um pouco de medo de acabar perdendo alguma coisa, ler muito rápido por causa de um desafio que eu propus pra mim mesma e deixar passar batido alguma coisa, porque esse livro, ele parece muito pra você degustar. Então, já que eu vou fazer a resenha, eu vou falar pra vocês sobre a história desse livro, a começar pelos 4 personagens. Aqui a gente vai conhecer o Benjamin, que ele é o fazedor de dinheiro, a Bela Flores, que é a caçadora de prazeres, o Bento, que é o quase morto, e a Bizet, não sei direito como que se pronuncia, que é a aprendiz de bruxa. Todos eles estão vivendo sobre o mesmo teto, que é o edifício Parque dos Pardais, e conforme a gente vai lendo, a gente descobre que eles têm seus segredos e que eles estão tentando deixar um passado pra trás, mas ao mesmo tempo, eles têm muito mais coisa em comum do que simplesmente estar morando no mesmo prédio. Eu achei muito interessante aqui como o autor, que é o Roberto Marcos, ele aos poucos vai apresentando pra gente esses personagens que são tão misteriosos, e conforme a leitura avança, ele vai dissecando esses personagens aos poucos. Em algumas partes, talvez você fique muito bravo ou muito triste com os personagens, mas eu acho que essas são as coisas que tornam eles mais humanos, porque ninguém é 100% bom ou 100% mal. Você vai lendo a história, você fica bravo, você percebe que teve um motivo, ou você fica triste, você percebe que no final das contas, aquela coisa triste que aconteceu foi algo bom, sabe? E eu acredito que eu tenha falado sobre um dos capítulos que me deixou bem mal, que eu tive que dar uma pausa, e eu acho que tem muito a ver com o que o autor escreveu aqui. Ele deixou um recadinho junto com o autógrafo dele, que é: alguns episódios que narro nesse livro podem doer um pouco, a isso chamo de vida. Eu acho que os capítulos aqui são muito como a nossa vida, sabe? Você tá lá tranquilo, vivendo normalmente, quando de repente você leva um baque, alguma coisa muito triste acontece, ou alguma coisa muito boa acontece. Além desse bilhetinho aqui no começo, ele também me mandou uma cartinha junto com o livro, me agradecendo pra dar essa oportunidade pra um mercado que ele às vezes é muito defasado, que é dos autores nacionais. E eu fiquei muito feliz com isso. Então fica aqui o meu agradecimento ao Roberto, tanto por essa oportunidade quanto por essa confiança no meu trabalho. Outra coisa que me pegou de jeito aqui nesse livro foi o capítulo do Natal, que eu não lembro muito qual que é. Os personagens encaram o Natal com uma certa melancolia, e ao mesmo tempo que é um capítulo triste, eles estão fazendo tudo o possível pra mudar essa realidade. Então, depois que eu li, me deu muita vontade de mudar também, fazer alguma coisa diferente, principalmente porque eu tenho muita birra com essas convenções sociais, sabe? Tipo, essas regras que um dia na vida alguém falou e aí agora todo mundo tem que seguir sem pensar por que tá fazendo aquilo. Eu detesto esse tipo de coisa. Esse livro acabou sendo uma surpresa muito boa, foi muito especial a leitura pra mim. Além de eu ter feito várias marcações, eu sinto que esse é o tipo de livro que, conforme os anos passam, se você lê ele novamente, você vai ter uma outra visão, você vai absorver mais coisas. Então, com certeza, a releitura desse livro tá programada. Se você assistiu até aqui, provavelmente você gostou, então deixa o seu like, compartilha nas suas redes sociais, se inscreve aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse formato, se você achou bom, se você achou meio longo, se você achou um pouco disperso, se é interessante eu fazer esse desafio mais vezes, porque agora eu percebi aonde eu errei e o que eu preciso fazer para conseguir ler um livro em 24 horas, então talvez eu faça mais vezes, talvez não sei ainda. E até a próxima!